Olá, maravilhinda! Estamos aí iniciando mais uma aula aqui do nosso curso online e daí na aula de hoje a gente vai falar sobre a pedicure feminina, né? Eu vou te dar todos os truques e dicas e mostrar como é o procedimento de pedicure perfeito. Então, beleza? Foca em todos os detalhes e anota todas as informações, tá bom? Vem comigo! Então, vamos estar começando aqui, né, a nossa aula, né, de pedicure, tá, do nosso curso online. O que eu vou falar para vocês, né? A gente geralmente faz, né, o trabalho de pedicuração da seguinte forma, sempre deixando claro que o trabalho da manicure é asepsia e embelezamento, né? Então a gente vai fazer o quê? A limpeza, vai cortar as unhas, vai lixar, vai polir, né? Vai tirar o excesso da cutícula e esmaltar, tá? A gente não tem que fazer procedimento mais profundo, né, mais aprofundado. Caso a cliente apresente, né, unha encravada, unha com micose, com qualquer outro tipo de problema que realmente foge, né, da tarefa da manicure, né, da pedicure, né. Então, o que vocês vão fazer? Geralmente a cliente vem, né, vocês veem que eu tenho um pé aqui para fazer, né, normal. Então ela vem com esmalte, né, da esmaltação anterior. Eu vou fazer a remoção do esmalte, né? Em seguida eu vou fazer o corte da unha, né? Lixar a unha e fazer um polimento, tá? Eu vou também previamente empurrar a cutícula, tá? Para facilitar na hora de hidratar. E daí eu já vou começar, né? Daí aqui eu já tenho um kit de material descartável, tá? Que eu vou usar lixa, palito e toalha. Tá? Esse material, como já foi falado em biossegurança, não pode em hipótese nenhuma ser reaproveitado. E também é imprescindível que vocês não usem no pé para depois usar na mão, né? A gente sabe que geralmente as unhas dos pés contêm mais bactérias, né? Mais micro-organismos, porque às vezes está abafada dentro de um calçado, ela já fica mais próxima do chão, então a tendência é ter talvez bactérias, né? mais ativas, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, caso você queira utilizar na mesma cliente, o ideal é que você faça a mão da cliente e daí você pode utilizar o kit que você usou na mão no pé. É uma forma de você, né, economizar o seu kit e não ter que ter um para cada, né, para a mão e para o pé na mesma cliente, tá? Então você trabalha com um kit por cliente, mas deixa bem claro que faz a mão primeiro e depois o pé, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar o esmalte. Tá? Remoção do esmalte. Vocês vão poder usar um removedor sem acetona ou mesmo um removedor à base de acetona. Os removedores à base de acetona são mais agressivos, né? A gente sabe que eles são um pouco mais fortes. Aqui eu tô trabalhando com um removedor sem acetona, tá? É da marca Musa. Ó, vocês veem que ele tem, né, um poder de remoção bem eficiente, né? Ele remove muito rápido. Ó, com um único algodão eu consegui remover o esmalte de todas as unhas, né? Então já se torna também um produto que em custo-benefício, né, dá um rendimento bom. Então, daí feita a remoção do esmalte, a gente vai fazer o procedimento de corte. Em geral, as clientes gostam das unhas dos pés sempre bem curtinhas, né?
Eu também costumo deixar as unhas dos pés com um acabamento quadradinho. Até porque às vezes a cliente quer fazer esmaltação de francesinha, né? Então isso já vai me facilitar. Eu nunca deixo a unha dela arredondada, tá? No formato da linha do ponto zero. E quando eu falo linha do ponto zero, gente, eu tô me referindo à linha aonde a unha começa a crescer, né? Onde ela começa a ter uma borda livre, tá? Então geralmente vocês sabem que a lâmina vem presa no leito, né? Quando ela chega num determinado local na área do leito, ela se desprende do leito, né? E daí vocês veem que forma-se, né, meio que um contorno arredondado, tá? A partir daqui a unha cresce, né? Então daí essa linha é chamada de ponto zero, tanto na mão quanto nos pés, tá? Então o que que eu faço? Eu não faço o corte da minha unha no formato dessa linha, que geralmente é arqueada, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver que eu levo pro corte quadrado, sempre. E para evitar que a unha da cliente agarre, né, nas coisas, que isso às vezes faz com que a unha quebre, você vai sempre arredondar as quinas, tá? Aqui, ó, nessa parte onde fica mais uma pontinha que pode ser que agarre nas coisas, tá? Então daí você pode tirar essa pontinha. Cuidado com esse lixamento também, tá? Quando vocês colocam a unha muito curta, né? O ideal é que vocês projetem a lixa, tá? Tipo no sentido da unha. Então você dá uma inclinada, tá? Pra poder lixar. Porque aí você não vai lixar o hiponíqueo da cliente, tá? Se vocês posicionarem a lixa assim, né? E daí lixar, o que vai acontecer? Vocês provavelmente vão abrir, né? Esse ligamento do hiponíqueo aqui. E isso pode ocasionar o quê? Vai ferir, né? A cliente vai sentir uma ardência, porque pode até sangrar e fica uma porta de entrada para bactéria. E daí provavelmente a cliente vai ter uma unicólise porque rompeu, né, aquela proteção ali. Então a gente tem que ter cuidado tanto ao lixar quanto ao cutilar. Daí, ok. Ó, a partir daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um polimento nessa unha. E daí eu vou utilizar uma lixa bloco ou qualquer outro polidor, tá? Geralmente eu utilizo lixa bloco ou então aquelas lixas buffer, né, que a gente chama, que parece com a lixa bloco, tá? Que são coloridas e são longas. E esse tipo de lixa, tá? Essa lixa tem material sempre lavável. Então você consegue reaproveitar. Tá? Você pode lavar, pode passar um álcool 70 e daí você vai utilizar novamente, né? Sem ter que descartar. Existe também polidores descartáveis, tá? Tem gente que faz polimento com a própria lixa. E daí eu não aconselho vocês a lixarem com a lixa, porque a granulação, né, da lixa é muito abrasiva, né? E daí acaba que ela tira muito. E a gente, na verdade, aqui, a gente só quer um polimento para nivelar, né, a superfície da unha. Então tem que ser uma coisa muito superficial e muito singela. Vocês não podem tirar muita camada da unha, né? Vocês sabem, como a gente viu, né, nas aulas de anatomia, né, que a unha é formada por queratina em camadas, né?
E daí, quanto mais a gente remove, mais a gente afina essa estrutura, né? E daí a unha começa a apresentar sinais de sofrimento, tá? A unha começa a ficar com mancha, geralmente aquelas manchas esbranquiçadas, né? Que parecem nuvens na unha, na placa, né? Geralmente é devido à agressão, né? Do polimento. Daí beleza, ó. Deixa tudo bem lisinho, né? Porque depois vai ajudar, né, no resultado da sua esmaltação, tá? E daí, ó, agora eu vou empurrar a cutícula. Daí eu vou aplicar uma gotinha de repós. Devido eu ter encostado, né, o repós, eu vou higienizar. E daí eu faço a higienização com álcool, né? E daí o meu próximo passo seria espatular essa unha, tá? O repós geralmente tem um tempo médio de ação de 12 a 15 segundos, tá? E daí você começa a meio que empurrar essa cutícula com leveza, tá? Porque a gente não quer que a cliente sinta nenhum desconforto, tá? Isso é uma das causas, né, que faz muitas vezes a gente perder o cliente. Quando a gente tem uma mão muito pesada, né, e durante o procedimento a cliente sente dor, né? A gente machuca ela também, de certa forma, tem sangramento. Então, ó, vocês veem que o repós facilita, né, para desprender essas peles que ficam nos cantos, né? E daí isso vai dar um acabamento bem melhor, né? Ó, então todo tipo de sujeira, né? Vocês veem que a sujeira geralmente ela é escura, né? Ela é de cor escura, às vezes é amarelada. E daí você consegue ver bem. Beleza. Ó, daí a minha cutícula já tá soltinha, né?
E daí agora o que eu vou fazer? Eu vou meio que fazer a asepsia do pé da minha cliente, né? Como é feita a asepsia? Eu vou sempre utilizar um spray, né? Para higienizar. Aqui eu vou utilizar o Bacterian Clean. Então, Bacterian Clean, como vocês veem aqui, né? Ele é a base de álcool 70, né? E daí a gente vai utilizar para fazer toda a limpeza do pé. Ok. Daí eu já tenho um hábito, né, de fazer esse procedimento de higienização, né? E daí agora eu vou fazer o que? A aplicação do creme de cutilar. E daí eu passo bem, né? Porque daí ela vai fazer o quê? O creme vai ajudar, né? A amolecer a cutícula. Daí beleza. Vou observar também a sola do pé da cliente, tá? Eu preciso saber se o pé da cliente necessita um procedimento de lixamento, tá? Se não, e daí eu sempre olho. Então, daí o que eu vou fazer, ó? Observando, né, a pele do pé da cliente, eu posso dizer pra vocês que eu lixaria, né? Não chega a ser uma pele grossa, tá? Não chega a ser uma pele grossa, mas eu sei que eu posso, né, entregar um melhor resultado para minha cliente. Então, uma coisa que as minhas clientes sempre, né, elogiaram no meu trabalho era o fato de eu executar esse passo, essa etapa dentro do meu trabalho. E muitas profissionais não têm o hábito de fazer isso, né? Elas não gostam de lixar o pé, né? Elas alegam que perde tempo, elas alegam que não é o trabalho delas, mas eu acho que não me custa nada, tá? Então daí o que eu vou fazer? Eu posso aconselhar para vocês. Ó, eu vou umedecer, né? Essa parte aqui, ó, também com o produto da Repós. Como não é um pé que necessita, né, de raspagem, nada disso, eu vou passar somente, né, nessa parte mais áspera. Geralmente é onde eu ver que a pele é mais áspera, tá? Eu vou aplicar o Repós em gotas, né? E daí eu vou espalhando, porque eu não tenho uma camada muito grossa para remover, tá? Isso aqui já vai ajudar a amolecer bem, para eu poder lixar. E daí eu vou fazer o mesmo creme que eu coloquei para cutilar, eu vou passar também. Nessas regiões onde eu tenho mais aspereza. E daí pronto, agora eu vou envolver o pé da minha cliente em alguma coisa que eu possa criar um certo aquecimento, né? Porque a gente sabe que aquecimento vai gerar o quê? Uma maior emoliência, né? A gente vai ter todo o amolecimento, né, da cutícula e mais da pele debaixo do pé. Então, geralmente no salão, né, eu gosto de envolver o pé da minha cliente nesse tipo de plástico, tá? Por causa do custo, tá? Essa bobina aqui, né, são bobinas picotadas, né, como tá dizendo aqui o nome, e que você usa geralmente para armazenar, né, as coisas em casa na geladeira, ou você vê muito em hortifruti, né?
Por que que eu utilizo isso aqui? Porque, como eu falei para vocês, né, numa bobina que eu compro, né, em loja de material descartável, isso me facilita, né, possibilita fazer 250 atendimentos, né, uma vez que eu gasto 2 unidades por cada cliente, tá? Então, em custo-benefício também é muito barato, né, e é um material descartável, né? Então, daí para mim é mais fácil, né? Mas vocês vão ver no mercado botas, né, que já vem com creme, vocês vão ver diversos tipos de produtos, né, para vocês fazerem. Inclusive tem bota também desse mesmo material que já tem o formato de bota, mas daí em custo-benefício fica um pouquinho mais caro. De acordo, né, com a área que vocês vão atender, o ideal é que vocês procurem o menor custo possível, tá? Então daí, ó, eu vou destacar uma bobina, eu vou vestir esse plástico no pé da minha cliente, como se fosse uma meia, né? Geralmente eu uso nessa medida de 30 por 40, porque ela me possibilita fazer inclusive os pés masculinos, né, que são maiores. E daí agora eu vou borrifar, né, com borrifador, um pouquinho d'água, onde eu coloquei o creme, tá? Geralmente na ponta dos dedos. E depois eu vou manter o pé abafado por alguns minutos. Então o ideal é que você faça a preparação em um pé, né? Põe o pé de molho, né? Põe o pé no saco, abafa. E depois, enquanto ele tá já abafado, né? Em processo de amolecimento, vocês vão fazer o segundo pé, tá? E daí quando vocês acabarem o segundo pé, vocês já podem começar a cutilar. Não precisa ficar guardando muito tempo, porque ó, esse aquecimento é rápido, né? A gente sabe que a temperatura do corpo da cliente geralmente já é quente, né? Quando você abafa, você faz com que ele envolva, né, essa quentura, e essa quentura circula somente dentro do plástico, tá? Então daí, ó, eu enrolo aqui, ponho aqui pra dentro e deixo abafadinho ali, enquanto eu preparo o próximo pé. Então, daí geralmente para eu começar a cutilar, né, eu vou romper, né, essa bobina, de modo que eu possa colocar, né, o dedo da cliente para fora e eu mantenha, né, o restante do pé ainda em processo de hidratação, amolecimento. Tá que não era para fazer toda essa espuma, não é? Okay. Tiro o excesso. E daí a gente começa a cutilação. Toda aquela pele que eu levantei, né, no início do procedimento, ela tá aqui, bem solta e bem molinha. Aí eu faço todo o contorno. E eu procuro tirar, ó, esses cantinhos aqui, ó, que geralmente são escuros, com um certo cuidado, né?
Procurem também trabalhar com uma luminária, tá, gente? Para poder iluminar bem o local onde você está fazendo o procedimento. Senão você acaba com a pouca iluminação, né? Dificultando o trabalho, né? O ideal é que você tenha uma visão ampla da região que você está mexendo, tá? Uma visão bem limpa, tá? Que eu tô conseguindo ver bem o que eu tenho que tirar. No trabalho de pedicure, né? A gente sempre tem um trabalho maior no dedão, né? Que geralmente tem os cantos mais fundos. Então daí a gente vai ter um trabalhinho a mais para limpar. E daí vocês vão trabalhar somente com o bico da mandíbula do alicate, tá? A princípio, né, no início, quando você ainda não tiver agilidade, tá? Eu te aconselho a fazer o procedimento com muita calma. No início da profissão, quando eu comecei, né, a fazer o trabalho de manicure e pedicure, eu levava cerca de 1 hora para fazer um procedimento de pedicure, tá? Então, num procedimento completo, eu não levava menos que 1h30, levava a média de 2 horas, às vezes até mais, dependendo do grau de dificuldade, né? A gente sabe que sempre o tempo vai variar de acordo com as condições, né, da cutícula da cliente. Nesse caso aqui é uma cutícula fina, tá? É uma cutícula sensível, vocês veem que ela nem solta inteira, né? Porque ela é muito fininha mesmo. Então não tem como, né? A princípio, no início da profissão, vocês não terem experiência e fazer uma cutilação dessa rápido. O ideal é que sejamos rápidas, mas não colocando, né, a cliente em risco, tá? Jamais. Procura no início também sempre cronometrar o seu tempo. Coloca sempre um relógio para medir, né? Para poder verificar o tempo que você leva no procedimento. E daí você vai tentando sempre diminuir o tempo.
todo tipo de pele que eu vejo solta, né? Meio que ameaçando levantar, eu tiro, tá? Eu não deixo ela ficar ali. No meio do procedimento eu posso umedecer, tá? Porque os dedos vão secando, né? Então daí eu tô sempre umedecendo pra me facilitar. Tá doendo, Milena? Não. Daí, em geral, né, vocês viram que a gente começa o corte, né, por um lado, né, e daí a gente vai em direção à parte de cima, né, da cutícula, a gente vai em direção à área do eponíqueo, e depois a gente interrompe, né, e começa pelo outro lado, né, o lado oposto, até que a gente encontra, né, o corte dos dois lados. Então, vocês veem que eu me preocupo com a limpeza do canto, né? A retirada do excesso de pele. E o meu procedimento tá seguro. Dentro do que a minha profissão me permite fazer. Mesmo que a cliente peça, tá? O correto é não executar nenhum procedimento que não seja cabível à nossa profissão, até para que não sejamos responsabilizadas, tá, por alguma coisa que talvez a gente não tivesse conhecimento suficiente. E daí acabar lesionando a cliente, né?
Aqui no dedão eu vou utilizar a espátula, tá? Mesmo eu já tendo empurrado, né, essa cutícula no início, ó. Eu vou espatular mais. E daí eu vou utilizar o palito para remover a sujeira do canto. Uma dica que eu posso dar para vocês, né, para que a cliente não sinta incômodo, para que a cliente não sinta incômodo do palito, tá? É de você envolver o palito no algodão para fazer essa limpeza do canto, tá? Ó. Dessa forma, a cliente não sente aquele incômodo, né, a perfuração do palito, porque às vezes, né, sem querer, pegando de mau jeito, a gente pode meio que dar uma espetadinha aqui no canto da cliente, tá? Então, daí vocês estão vendo, né, como é possível fazer a limpeza, né, dos cantinhos mais difíceis sem fazer nenhum procedimento de risco. Ok. Agora que eu já limpei, né, os cantinhos, eu vou começar a retirada da pele. Não esqueçam de cortar somente com a ponta do alicate. E um cuidado, né, extremo com a curva, tá? Do eponíqueo.
Então daí você vê que o processo de cutilação, né, ele foi concluído, tá? Você percebe que a unha realmente foi feita, né, sem a necessidade de desencravar, de escarnar o canto, né, e acabar lesionando a cliente, tá? Tá tudo certinho. E daí agora eu vou terminar, tá? Vou concluir o trabalho do pé. Ó, geralmente eu vou tirar, né, o excesso do creme que eu coloquei. Ó, só de passar a toalha, eu já consigo ver que a pele do pé dela tá soltando bem fácil, né? Então, daí, ó, eu vou executar um lixamento leve, tá? Com um motorzinho, tá? Esse motorzinho meu que eu tô usando da marca Salon Online, mas vocês vão ver inúmeras marcas no mercado, tá? Então, tipo... E daí eu vou dando batidinhas leves, ó. Somente na região onde a pele estava mais ressecada, tá? Apresentando maior aspecto de ressecamento, desidratação, né? Como eu falei pra vocês, né? Em toda a área onde a pele estava bem ressecada. E daí, como alternativa, né, para quem vai começar, vocês podem estar utilizando também o ralo de pé, né, a lixa de pé que é manual, tá? Que vocês podem estar utilizando para poder fazer esse lixamento também. Daí agora eu vou higienizar novamente. Vou fazer algo todinho. Então vocês viram que o meu procedimento, né, é sem colocar o pé de molho. É uma cutilação praticamente somente umedecendo, sem necessidade de usar bacia. Mesmo assim, é o que eu falei, a bacia pode ser usada, né? Isso vai de acordo com a maneira de cada uma trabalhar, né? Vocês vão se adaptar à melhor forma, tá? E é um procedimento que é fácil de você fazer. Quando a cliente vai até você, quando você vai atender no delivery, né? Você consegue fazer o trabalho sem a necessidade de colocar o pé de molho e sem precisar lavar o pé da cliente, né? Daí eu vou fazer toda a remoção do sabãozinho, né, que eu passei para cutilar, para amolecer a pele do pé. E daí a partir daqui tá tudo ok, tá? Agora o meu procedimento é o quê? Passar uma base, né? E daí fazer a esmaltação. E eu já tenho a pedicure da minha cliente completa. Então, e daí agora eu vou fazer, né, uma demão de base. Então, gente, ó, a gente vai estar começando a nossa aula, né, de spa dos pés. Nessa aula eu tô trazendo para vocês, né, um tratamento que a gente pode agregar, né, e oferecer para nossa cliente, tanto em conjunto, né, com o tratamento de pedicure,
como também a gente pode oferecer em separado para um tratamento mais de longo prazo, tá? Por que a gente vai oferecer o spa para cliente? Vocês vão ver que as clientes vão reclamar muito, tá? Da aspereza dos pés, do ressecamento da pele dos pés, e a gente mesmo como profissional, né, tem que dar orientação a elas sobre essa questão, né? E tá sempre incentivando as clientes a cuidarem dos pés e das mãos, tá? Então o que acontece? O tratamento de spa dos pés hoje é oferecido nos salões, né? Nos maiores salões, nos melhores salões e até por profissionais mesmo domésticos. Então ele é oferecido por qualquer pessoa da área de manicure, tá? O que eu queria falar para vocês eu vou utilizar nesse vídeo a linha de tratamento de spa da Musa, porque eu considero que é uma linha completa e tem todo tipo de tratamento que a gente precisa, né? Para estar fazendo um spa completo, tá certo? E daí o que eu queria também deixar para vocês que orientem a cliente, né? Quanto a questão do pé, da qualidade, né, da pele de cada uma, tá? Da aparência da pele de cada uma e que, tipo assim, em algumas pessoas, né, vai fazer efeito mais rápido, em outras pessoas talvez nem tanto. Depende muito, né, do ressecamento, tá certo? E daí o que eu queria dizer pra vocês, eu vou estar trabalhando e mostrando pra vocês toda a linha de spa que eu vou utilizar, tá certo? E daí também explicando o passo a passo, tá certo? E deixando claro, né, que o tratamento de spa pode ser feito nos pés e também nas mãos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu iria fazer seria higienização, tá? Eu já acabei de fazer o procedimento de pedicure na minha cliente, embora ela esteja com os pés limpos, né? Mesmo assim, eu vou fazer uma higienização. Até porque o tratamento do spa, ele compreende também em aromas, né? A gente trabalha com relaxamento através da massagem, né? A gente faz uma massagem relaxante, calmante e daí também a gente trabalha com a perfumação, né? E a linha da Musa, ela costuma ter uma fragrância que as clientes gostam muito. Eu vou aplicar o spray higienizante desde, né, a região do tornozelo, no pé todo, até na sola. Na aplicação desse produto, a cliente já percebe, né, a fragrância, né, que ela tem uma fragrância de menta, é uma fragrância bem refrescante e ao mesmo tempo calmante. Daí beleza. Feito a limpeza, né, a gente vai começar a esfoliação. Então, daí geralmente para uma aplicação, né, a gente consegue fazer com uma pérola, né, de produto. Esse esfoliante tem partículas, né, de pedra pome. E daí ele tem um efeito granulado, tá? A gente vai aplicar no dorso e também vai aplicar na sola do pé, que é a região geralmente extra seca, né? Para potencializar o efeito, né, do esfoliante, eu vou aplicar também junto o hidratante. E daí eu vou fazer hidratação e esfoliação ao mesmo tempo. Eu geralmente gosto de fazer assim na minha cliente, tá? Não quer dizer que vocês tenham que fazer dessa forma. Eu já aplico junto, ó, hidratante e esfoliante. A gente vai fazendo massagens circulares. Eu sempre aconselho que a gente faça movimento muito leve, muito suave, porque o processo de spa, né, o procedimento spa, ele tem que ser um momento relaxante. Se você flexionar
o esfoliante com muita força, né? A cliente vai sentir uma ardência, tá? Ela vai sentir meio que uma sensação desconfortável, né? Porque a granulação do creme esfoliante, ela pode meio que criar um efeito arranhado. Você vai vendo que a pele vai absorvendo toda a hidratação. Eu sempre aconselho a minha cliente fazer o tratamento de spa toda vez que ela vem fazer o tratamento de pedicure, ou pelo menos uma vez ao mês, né? Geralmente o procedimento de pedicure elas fazem quinzenalmente, então pelo menos uma das vezes a gente consiga aplicar o spa. Com certeza elas vão ver um resultado incrível, gente. Elas vão passar a ter o hábito de fazer o spa, né? Eu sempre costumo deixar o pé da minha cliente envolto em uma bolsa plástica, tá? Um filme plástico de PVC e, se possível, bota de alumínio, tá? A bota de alumínio potencializa também, tá, o efeito da hidratação do spa. Então daí o que vocês podem fazer? Vou envolver, né, o pé da minha cliente aqui no plástico. E vou deixar, né, fechado para poder criar uma umectação, né? Ajudar nesse processo de hidratação. Ele vai entrar em aquecimento. E daí isso vai potencializar o efeito hidratante, tá? Depois a gente vai remover. A gente pega e faz uma lavagem. Vocês também podem adaptar, né, com a banheira de hidromassagem para os pés, né? Que geralmente ela tem roletes, geralmente ela faz mais uma massagem, né, aquática, né? Que daí vocês põem água morna e daí a banheira também vai fazer, né, o processo de massagear também. O que vocês podem estar utilizando também, uma bacia, né, uma cuba mesmo de pé normal. Vocês podem acrescentar bolas de gude no fundo e fazer com que a cliente, né, passe os pés sobre as esferas. Isso vai ajudar, né, a ativar a circulação e fazer o processo ficar mais relaxante, né, a partir da sola do pé. Então daí beleza, gente. Geralmente eu deixo o pé da minha cliente meia hora, tá, dentro desse filme, tá? E daí depois eu vou lavar e vou fazer lixamento, se eu precisar fazer lixamento na sola do pé dela, né? E depois fazer a finalização com hidratação. Vocês também podem estar utilizando parafina, né? Óleo de amêndoa, óleo de argan, algum creme que tenha óleo, né? Eu vou utilizar também o da Musa, que geralmente é a base de ureia, tá? E geralmente eu aconselho a minha cliente a comprar esse creme, né? Que é o creme de fissura, para que ela utilize todas as noites no pé, tá bom? Isso vai também ajudar muito na hidratação dos pés dela. Elas gostam muito, tá, gente? Parece que não, mas elas passam mesmo a adquirir o hábito de cuidar dos pés. Isso também vai facilitar o teu trabalho, né? Quando você tiver que fazer a pedicure dela, ela já vai estar com o pé já praticamente hidratado, né? E você vai conseguir fazer o trabalho de forma mais rápida, tá bom? Não vou fazer hidromassagem, tá? Porque o pé da cliente é um pé que já faz, né, a rotina de tratamento. E daí a gente tira todo o creme. Por que eu faço questão de banhar o pé, né? Pra poder tirar bem, né, o creme, esse efeito escorregadio, tá? E daí eu ponho, né, o plástico protetor, né, de pedicure aqui. E daí tiro todo o esfoliante e vou secar. Então, dentro do spa eu tenho esse relaxante para pés e pernas cansadas, tá? Que também acompanha, né, o tratamento de spa, que vocês podem fazer realmente massagem, também finalizar.
A gente tem o creme para fissuras, né, que para pé extra seco, que geralmente tem, né, uma desidratação muito intensa, tá? E daí ele diz aqui, né, a composição é de ureia, ácido salicílico, vitamina E, manteiga de cupuaçu e silicones, né? Totalmente hidratante. E a gente tem o hidratante para os pés, né? Que daí é o hidratante normal. Geralmente você vai ver na linha para os pés e para as mãos, tá? E daí eu vou finalizar com esse aqui. Bem pouquinho, porque eu quero colocar somente na sola do pé da minha cliente. Não vou fazer lixamento também. Então eu apliquei o de fissura e daí na parte de cima eu vou aplicar o hidratante tradicional. E daí eu vou fazer também uma massagenzinha até a região do tornozelo. Daí pronto, aqui tá o tratamento de spa.